Olá, estamos aqui na leitura do livro Uma Vida com Propósitos e eu vou dar continuidade agora no dia 32. Dia 32, usando o que Deus lhe deu. Visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12,5. O que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Provérbio dinamarquês. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com aquilo que recebeu. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele lhe deu para usar. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. É frustrante e produz resultados limitados. Também é um desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus em conformidade com a sua natureza. Para fazê-lo, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e a apreciá-la, para depois desenvolvê-la a seu potencial máximo. Descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não deixe que se passe outro dia. Comece a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que você não é. Paulo aconselhou: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista, peça às outras pessoas uma opinião justa. Diga-lhes que quer descobrir a verdade e não ganhar elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas pelos outros. Se você pensa ser talentoso para ensinar ou cantar, mas ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é um líder. Faça perguntas assim: onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Onde já fui bem-sucedido? Exame de dons espirituais e lista de capacidades podem ter algum valor, mas estão limitadas à sua utilização. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta o seu caráter exclusivo. Em segundo, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição é arbitrária e normalmente representa uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando generosamente em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de ocupação. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca tinha feito. Foi somente após ter começado a aceitar convites para palestras que vi os resultados. Outras pessoas confirmaram e então percebi: Deus me dotou para isso. Muitos livros apresentam o processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a qual ministério deve se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então você descobrirá os seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não saberá em que é realmente bom. Você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, eu incentivo a tentar fazer coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos após 70 ou 80 anos. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros e não sabia que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até ser voluntário para servir em algum lugar. Tão somente comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. Quando não der certo, chame ele de experiência, não de fracasso. Em algum momento você irá descobrir no que é bom. Leve em consideração o seu coração e a sua personalidade.
Paulo aconselhou: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. Então, dedique-se a isso inteiramente. Mais uma vez, é proveitoso colher informações de quem o conhece melhor. Faça perguntas a si mesmo. O que eu realmente mais gosto de fazer? Em quais momentos eu me sinto mais vivo? O que estou fazendo quando perco a noção de tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro servir em equipe ou por conta própria? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? Competir ou cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise a sua vida e pense em como ela o moldou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua própria força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual. Paulo se preocupou em que os crentes da Galácia tivessem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Nós raramente vemos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto o fato está ocorrendo. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições de suas experiências leva tempo. Sugiro que você tire um final de semana para um retiro de análise da vida, onde irá parar para ver como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e para avaliar como Ele quer usar estas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute da sua forma. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você deveria aceitar com gratidão o modo em que Ele o moldou. A Bíblia diz: mas exatamente quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar se remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais de cada um de nós. Qualquer coisa que deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento das suas limitações. Ninguém é bom em tudo, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar tudo ou para agradar a todos, mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério para além do que Deus nos preparou para fazer, experimentamos pressão. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, devemos individualmente correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor da raia ao seu lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você goste de usar a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito seu trabalho bem feito e não precisará comparar-se com ninguém. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando-o para comparar seu ministério com os dos outros e tentando-o para adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais que irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que você começar a perder a alegria no seu ministério, comece verificando se uma dessas tentações é a sua. A Bíblia nos adverte a jamais nos comparar com os outros. Faça bem o seu trabalho e assim terá algo de se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deveria comparar a sua vocação, o seu ministério ou os resultados do seu ministério com os de qualquer outro. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você, e então se tornará arrogante.
Ambas as atitudes lhe tirarão do serviço e roubarão a sua alegria. Paulo disse que é tolice nos compararmos com os outros. Ele disse: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. A paráfrase desse versículo, segundo a versão The Message, a mensagem, diz: em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Você irá descobrir que pessoas que não compreendem a sua forma para o ministério e tentar fazê-lo corresponder ao que eles pensam que você deveria estar fazendo. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com críticos que não compreendiam e denegriam o seu serviço. Sua resposta era sempre a mesma: evite comparações, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Uma das razões por que Paulo foi usado tão poderosamente nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas, ou a ser arrastado para debates contraproducentes sobre o seu ministério. Como John Bunyan disse: se minha fé é infrutífera, isso não importa quem me enaltece, e se a minha fé é frutífera, isso não importa a quem me critica. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter o nosso coração em chamas, desenvolver o nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo disse aos Filipenses: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. E relembrou a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidades que Deus lhe deu, você irá perdê-los. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Aludindo ao servo que falhou em utilizar um talento, o mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você o perderá. Use a habilidade que possui e Deus a aumentará. Paulo disse a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu por meio dos seus profetas, quando os anciãos da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ação. Atire-se às suas tarefas de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, opiniões e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor com o tempo, tornar-se um mestre do ensino. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Aprenda e se expanda o mais que puder. Concentre-se em fazer seu melhor para Deus, um trabalho do qual não tenha vergonha. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma e aguce as suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Nesse momento, podemos nos preparar para este serviço eterno, praticando na terra. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso pela medalha de ouro que perde o brilho e desbota. Você está em busca da medalha de ouro eterna. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. E agora vamos para as reflexões do 32º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Um versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo 2,15. Uma pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Por hoje é isso, e nos vemos amanhã, no dia 33.